Começa agora, Inédita Pamonha. Por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, olha nós de novo, quinta-feira, dia de Inédita Pamonha. Oferecimento de Eastman Chemical do Brasil e BNP Paribas Asset Management. Dia de reflexão sobre a vida, a nossa vida. Não uma definição genérica que dá conta de todas as vidas dos viventes. Não, a nossa. Já é tão difícil pensar sobre a nossa. O que dirá buscar uma definição que dê conta de tudo, que compreenda desde a vida da samambaia até da ameba, passando pela nossa. Então, vamos pensar na nossa mesmo. E hoje eu queria pensar a partir de frases como essa. Quer ver? Pô, faz mó tempão que eu tô te esperando aqui. Essa frase fala de tempão, que indica bastante tempo, mais do que o esperado. Indica, portanto, um tempo que foi combinado e que foi superado. Indica uma situação de desagrado, de inconformidade. Indica uma ruptura de expectativa e, portanto, um comportamento ruim da parte do outro. Pode deixar que eu chego lá às 8. Essa segunda frase indica um compromisso, indica também uma combinação em torno de um instante. Um instante que corresponde ao que ambos chamam de às 8. Combinação essa que permite o encontro. Combinação essa que, se não atendida, impede o encontro. Nossa, são 10 horas de avião para chegar lá. É muito tempo. Bom, essa terceira frase fala de 10 horas. Fala de um intervalo de tempo da decolagem ao pouso. Essa frase fala de um tempo que também é excessivo e, portanto, causa afetos desagradáveis. Essa frase indica que outras viagens seriam mais curtas e, portanto, quem sabe, menos cansativas. Como você vê, o tema do Pamonha de hoje é o tempo. E como você pode ver, o tempo está presente num monte de situações concretas de vida. Outro dia mesmo eu disse a um colega nosso, a gente não se vê desde que a gente se formou. Considerando que a gente se formou em 86, agora em 2026 nós estaremos completando 40 anos de formado. Portanto, fazem 40 anos que a gente não se vê. O tempo está presente em muitas das nossas manifestações e, aparentemente, o que a gente entende pelo tempo dá conta do que se espera de nós. É parecido com o que os outros esperam de nós e também parecido com o que os outros entendem sobre o tempo. Então, aparentemente, está tudo certo, virar a página e mudar de assunto. Mas não para nós aqui do Pamonha. Aqui a gente gostaria de subir pelo menos um degrau. Subir um degrau e se perguntar sobre esse negócio aí de tempo, né? O locutor que dizia: o tempo passa, 42, torcida brasileira. Crepúsculo de jogo, fecham-se as cortinas e termina o espetáculo. Poxa vida, o tempo passa, diz o locutor, ninguém discute, aparentemente está tudo certo. O instante que acabou de passar, passou mesmo, já não é mais. Um outro se apresenta. São tantas as situações que a gente supõe que seria pertinente ter na cabeça alguma ideia consistente a respeito do que o tempo é. Olha, o nosso desafio não é pequeno, porque o grande Agostinho, que virou santo para muita gente, Santo Agostinho, grande pensador, num livro dele chamado Confissões, na verdade é uma obra, vamos assim dizer, e no livro 11 das Confissões, ele abre a conversa dizendo:
olha, o tempo é o tipo da coisa que se ninguém me perguntar o que é, eu tenho uma ideia muito clara do que seja, mas quando alguém me pergunta e eu tenho que responder, aí eu já me embanano todo, aí eu já não sei mais. Pô, legal. Obrigado por nos tranquilizar no sentido da dificuldade do problema, mas dizer que você se embanana não nos ajudou muito. Talvez até tenha nos enchido de medo, de receio, porque se você, que é Agostinho, se embanana todo, imagina nós aqui, né, que nunca fomos aplaudidos por nada, nunca fomos considerados sábios, nunca escrevemos clássico nenhum. Imagina nós aqui. Mas a gente não vai baixar a guarda assim tão rápido, né? A gente não vai baixar a guarda tão rápido. Por quê? Porque nós vamos tentar nos defender com outros recursos, outras opiniões. Alguém haverá de nos ajudar. Vamos ver se a gente avança um degrau que seja. Mesmo que seja um degrau questionável, mas vamos embora, né? Eu vou então dar a palavra a alguém que veio antes de Agostinho, porque aí nós estamos em igualdade de condições com ele. Se a gente pegar um autor que veio depois de Agostinho, Agostinho vira para nós e diz, sim, mas você podia ter lido esse autor aí, eu não pude porque eu vivi antes dele. Então nós vamos pegar um autor que viveu antes de Agostinho. Assim estamos em igualdade de condições. Nós vamos falar de Aristóteles, que escreveu um livro intitulado A Física de Aristóteles. Quando a gente fala escrever um livro, é para simplificar a coisa. Sabemos bem que escrever um livro naquela época não é exatamente como se escreve um livro hoje. São anotações de aula, são um monte de coisa diferente, mas de qualquer maneira, você baixa da internet A Física de Aristóteles de graça. E lá, no livro 4, Confissões, livro 11 do Agostinho, né? A Física de Aristóteles, livro 4. Então, esse livro, ele se dedica à questão do tempo. E aí, a primeira ideia, né, o primeiro passo que Aristóteles nos apresenta é que não há tempo sem movimento. Ou seja, escreve Aristóteles, o tempo não se dá na ausência de movimento. Bom, a primeira coisa é identificar o que ele não disse. Ele não disse que tempo é movimento. Ele não disse que o tempo se confunde com o movimento. Ele disse apenas que para haver tempo é preciso que haja movimento. Bom, poderíamos imaginar que o movimento de Aristóteles, ele é um pouco mais amplo do que o nosso movimento. Nosso movimento, ele tem a ver com a mudança de posição, sair do ponto A e passar ao ponto B, né, no espaço. Esse é o nosso movimento. É um movimento posicional, é um movimento no espaço, a gente conhece bem. Mas o entendimento de movimento para Aristóteles, que é imprescindível aqui, é que movimento para Aristóteles é todo tipo de mudança. E, de fato, havendo mudança, há movimento. Não é movimento de um lugar para o outro, mas é movimento, digamos, no interior daquilo que muda. Então, Aristóteles diz que existe mudança de quantidade, quando, por exemplo, aumentam as células de gordura num determinado lugar, né? A mudança de qualidade, quando há envelhecimento, por exemplo, né? Ou a mudança de qualidade quando você se aperfeiçoa numa determinada prática, é uma mudança de qualidade. E a mudança substancial mesmo, né? Que é a mudança que você encontra no nascimento, né? Passa a surgir alguma coisa que não existia antes, que você encontra na morte, deixa de existir o que existia antes, e que você encontra também numa invenção, por exemplo. Quando alguém inventa a lâmpada, pega um monte de unidades de matéria que antes não estavam reunidas, reúne e faz surgir uma coisa que não existia antes. Então, é uma mudança de substância, né? Mudança de substância, mudança de quantidade, mudança de qualidade e mudança de lugar. Tudo isso é movimento, certo? Então, o que Aristóteles diz é que o tempo precisa de movimento, ou seja, o tempo precisa de mudança. Ora, isso significa o quê? Significa que quando nós não flagramos mudança nenhuma, portanto, digamos,
não somos impactados por mudança nenhuma percebida por nós, o tempo, ele não tem como existir. Ou então existe mudança diante de nós, mas a gente não percebe a mudança. Aí o tempo também não tem como existir. Então, que interessante, né? Porque nesse caso, o tempo, ele é, digamos, vinculado às mudanças que percebemos no mundo. Perceba que o tempo, ele pressupõe o flagrante de mudanças no mundo da nossa parte, né? Um tempo, portanto, que tem a ver com a nossa percepção, um tempo que tem a ver com a nossa observação do mundo, o tempo que tem a ver com o nosso flagrante das mudanças na natureza das coisas, né? Olha que legal, né? Que legal. Vamos imaginar o seguinte, outro dia eu operei a mão, né? E aí, então, enfim, foi uma operação muito mais chata do que eu supunha, e piriri, popororó, anestesia geral, né? E aí, Niki, que me deram a anestesia geral, puff, né? Puff. E eu, então, recobrei a consciência, né? E, nossa, olhei de um lado, olhei do outro, olhei pra minha mão, né? Totalmente invisível, tapada por enfaixamentos e coisas e tal. E o que aconteceu ali? Eu fiquei sem percepção de mudança de mundo, né? Durante o tempo de duração da anestesia profunda, né, eu fiquei impossibilitado completamente de flagrar qualquer tipo de mudança no mundo ou qualquer tipo de mudança em mim, né? Eu perdi a consciência que me permitiria esse flagrante. Portanto, eu perdi o tempo. O tempo desapareceu. O tempo me escapou. Tanto que quando eu retomei a consciência, eu tive que perguntar, mas que horas são? O que aconteceu? Quanto tempo eu permaneci desacordado, etc. Eu perdi o tempo escapou de mim no exato momento em que a falta de consciência me impediu o flagrante das mudanças que acontecem no mundo. Não precisa nem de anestesia, vamos combinar. Se durante o dia você tira um cochilinho, você acorda e às vezes acorda desesperado. Por quê? Porque como você deixou o tempo escapar pelos dedos, perdeu a consciência do mundo, você evidentemente está no limbo sem saber em que tempo agora você se encontra. Nós então podemos perceber que o tempo que não é percebido por nós, né? O tempo que não é flagrado por nós, o tempo que não é capturado pela nossa consciência, é como se ele não existisse. O tempo é sempre aquilo que nós percebemos como tal. O tempo é sempre objeto da nossa experiência. Enquanto privados de sensação, enquanto privados de percepção, enquanto anestesiados, enquanto dormentes, não há tempo. Retomando a consciência, nós entendemos que o tempo, ele é inseparável do flagrante do movimento das coisas, ele é inseparável do flagrante da mudança das coisas. Portanto, se não houver flagrante da mudança das coisas, ou seja, se um instante não for diferente de outro instante, né? Se o instante for idêntico a outro instante, o tempo não teria como existir também. Do mesmo modo, não poderia haver tempo, porque o mundo, ele nos sonegaria a sua transformação. O tempo pressupõe que capturemos situações diversas, mutantes, cambiantes, e, portanto, só nesse caso nós nos daremos conta e teremos consciência do passar do tempo. Quando nós não
conseguimos distinguir mudança alguma quando nossa alma parece flutuante num único e indivisível instante. Isso nos faz reconhecer que o tempo existe justamente quando temos condições de percepção e condições de flagrante da mudança. E é por isso que não há tempo sem movimento, não há tempo sem flagrante do movimento, não há tempo sem consciência do movimento, não há tempo sem a alma que nos dá essa consciência do movimento. Então, acontece também, além do sono e da anestesia, quando você dá aquela viajada, a alma descola da percepção do mundo, a alma desconecta do flagrante do mundo, você dá aquela viajada e aquela viajada também te deixa blindado em relação ao tempo. É por isso que se tudo fosse imóvel, se nada se movesse, ou se nós não percebêssemos nenhuma mudança, tampouco perceberíamos o passar do tempo. Não conseguiríamos distinguir um antes e um depois. Na verdade, não haveria nenhum antes nem nenhum depois. Por outro lado, se temos experiência do tempo, é porque temos experiência do movimento, temos experiência da mudança das coisas do mundo. E é então daí que surge a famosa definição aristotélica de tempo, que diz assim: temos cognição do tempo quando medimos o movimento, fixando com esta medida um antes e um depois. O tempo, portanto, é a medida do movimento que nos permite fixar um antes e um depois. Mais ou menos assim. Eu encontrei João 2:10, eu encontrei Maria 2:20. Então, eu encontrei antes João e depois Maria. Nós poderíamos então dizer que temos certeza que o tempo passou, se e somente se percebermos o antes e o depois no movimento dos corpos da natureza. E é por isso que Aristóteles termina dizendo que o tempo é o número do movimento, segundo um antes e um depois. O tempo é o número do movimento, segundo um antes e um depois. O tempo é a medida do movimento, segundo um antes e um depois. O tempo é a mensuração do movimento, segundo um antes e um depois. Entendendo sempre por movimento, não só o movimento da posição, mas o movimento da mudança, né? Então, o tempo é a medida da mudança, é a mensuração da mudança, segundo um antes e um depois. O tempo é medir a mudança para identificar na mudança o que veio antes e o que veio depois. O tempo, portanto, não se identifica com o movimento tal como nós propusemos no começo do nosso episódio. O tempo não é o movimento, mas o tempo existe. Por quê? Porque o tempo é o movimento medido por intermédio de um número, de uma mensuração. O número aqui significa medida, tal como já dissemos, porque nós medimos o movimento. E esta medida, essa mensuração do movimento é o que chamamos de tempo. Para terminar, como é óbvio, o tempo pressupõe alma. Sim, o tempo pressupõe alma. Por quê? Porque a alma é o que Aristóteles denomina quando fala de consciência. É o termo usado por Aristóteles para indicar consciência. Ora, não houvesse consciência da mudança das coisas, não haveria tempo. Alguém poderia então propor o seguinte: se não houvesse alma, o tempo existiria ou não? Ora, o próprio Aristóteles responde: se o tempo é a mensuração da mudança dos corpos, se o tempo é
o número que mede a mudança dos corpos, distinguindo um antes e um depois. Antes era lagarto, depois virou borboleta. Antes era criança, depois virou adulto. Antes era bonito, depois ficou feio. Antes era isso, depois ficou aquilo. Se o tempo é o número que mede a medida, né? O número que mede a transformação dos corpos, é evidente que toda medição pressupõe um medidor e um medido. O medido é o corpo que se transforma e o medidor é quem mede, e quem mede é o homem e a mulher, quem mede é a alma do homem e da mulher, quem mede é o intelecto proporcionado pela alma do homem e da mulher e, portanto, sem esse intelecto da alma, sem a alma, não pode haver tempo. Se ninguém mede, nada pode ser medido. Se o tempo é a medida da mudança, sem alguém que meça, não pode haver tempo. E quem mede é nossa alma. Sem a alma, o número não poderia existir. Pois muito bem, meus amigos, que loucura. Saímos então de uma dúvida inicial e apresentamos aqui nesse nosso Pamonha como é que Aristóteles se desenrosca dessa dúvida, mostrando a íntima relação entre o tempo, a mudança e a alma. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha gostado muito, e se foi o caso, ora, volte quinta que vem, porque estaremos de novo por aqui. Valeu! Você ouviu o Inédita Pamonha, por Clóvis de Barros Filho, trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais.